Boa noite, senhor jornalista. Muito obrigado pela oportunidade que me dão. É real que chegou a época seca que realmente que existem muitas doenças crônicas, por exemplo, a rinite, a asma crônica, são doenças geralmente que do tempo seco e crônicas. Ao mesmo tempo também podem ser hereditárias, isto é que passagem nas pessoas de família que já têm algumas doenças dessa natureza e vai transmitindo para outras pessoas. Tem como sinais que às vezes nós podemos ver com uma tosse, sibilhos, enfim, que às vezes por crianças, por brincarem na areia, poeiras por ali fora, essas doenças têm muito neste período. Então, o que devemos é que as mães devem ter muito cuidado com as nossas crianças, sobretudo, na época em que estamos, não deixar brincar, sobretudo em poeiras que por ali que se passam, brincar na areia, mãos sujas, levantando outras poeiras nocivas. Isso tem muito a ver com essas doenças respiratórias. Pois, em relação ao número de casos, qual é a realidade de Malange neste preciso momento? Neste preciso momento temos casos, mas não são elevados que talvez poderemos vir a ter dentro de mais dias. Estes casos são preocupantes? Bem, não de muita preocupação, mas realmente é preocupante porque quando alguém tem alguma doença, é já preocupante, quando se dirige à unidade sanitária, já é preocupante. Podemos definir rinite e asma brônquica? Sim, senhora, podemos. Elas todas pertencem a uma doenças respiratórias, são doenças todas de respiratórias. Pois, senhor enfermeiro, então, de uma maneira geral, quais são as medidas de prevenção? As medidas de prevenção. Não deixarmos, por exemplo, brincar por ar lento, e evitar também o uso de alguns animais, como muita gente cria gatos e alguns tapetes com pelos. Isso tem muito a ver, por isso deve-se prevenir nesses animais, porque são causadores da mesma doença. Afeta simplesmente crianças ou também adultos? Em todas as faixas etárias, afeta todas as faixas, mas sobretudo em crianças. Aqueles que eventualmente tenham sintomas devem optar por tratar em casa ou devem recorrer aos serviços hospitalares? Muito obrigado. É bem dizendo que as pessoas têm muito naquilo quando a sua criança está com gripe ou com uma tosse, ela tenta procurar tratar em casa, mas não é aconselhável. Devemos sempre levar à unidade sanitária. E às vezes também que muitas vezes os nossos papás ou mamães, já que conhecem o que se pode tratar, por exemplo, no caso de uma asma, acham que deve-se recorrer aos mercados paralelos ou mesmo algumas farmácias, sem o consultório médico que possa dar acesso do uso desses meios. Quais são os sintomas que uma pessoa pode ter quando, no caso, tem princípio de rinite e asma? Os sinais e sintomas, por exemplo, neste período, quando mais é fresco, tem problema de respiração. Quer dizer que os sacos aéreos ficam mais fechados, que deprimido, que não deixa passar o ar com facilidade aos pulmões. Caso o doente seja diagnosticado com rinite ou asma, como é que se pode lidar com esta situação? Quando for receitado a um médico, a um enfermeiro ou uma unidade, junto a uma unidade sanitária, pode continuar com seu tratamento normalmente, sobretudo numa gripe ou uma tosse, deve-se usar muitos líquidos, não optar logo em tratamento, por exemplo, como muitas vezes as pessoas adotam logo que já tem algum problema, vai comprando alguns medicamentos. Não vamos adotando por isso. Vamos recorrer logo em primeiro espaço o uso dos líquidos. Para terminarmos, um conselho à população. Quero deixar mensagem à nossa população para que neste período seco não dê banho mais tarde às nossas crianças, agasalhar melhor e quando mais ver que tenha causado a doença,
de imediato deve levar à unidade sanitária para ser diagnosticado.